Declare a palavra de Deus e tome posse da sua vitória. Autor é W. Kenyon. Narração Adailton de Jesus. Capítulo 3. A importância da nossa declaração. Jesus, evidentemente, andou à luz de sua confissão. Ele era o que declarava. É estranho que, até pouco tempo, não sabíamos que a fé acompanha as pegadas de nossa confissão. A nossa declaração constrói a estrada por onde a fé conduz a sua poderosa carga. Você vai aprender que nunca irá além de sua confissão. Você nunca desfrutará das riquezas da graça a menos que as declare. Você descobrirá que sua confissão do que ele é, do que fez por você e do que você é nele, sempre precede a revelação que ele faz de si mesmo. A salvação acompanha a declaração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e o mesmo é verdade no recebimento do Espírito Santo, há necessidade de confessarmos que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Desta forma, nós recebemos a salvação. O mesmo acontece com relação ao recebimento do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos que declarar que cremos, que aceitamos e que queremos Ele em nossa vida. A nossa cura também acompanha a nossa declaração. Para ser curado, para obter o seu milagre, para desfrutar das maravilhosas bênçãos de Deus, você precisa declarar que acredita. Eu creio que o Senhor é aquele que cura. Esta deve ser a nossa declaração, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele nunca mudou. Ele tem todo o poder e Ele continua operando eficazmente, tremendamente e maravilhosamente hoje em dia. Então, ouse declarar a palavra de Deus, porque Ele é fiel. Algumas pessoas têm de se apegar com firmeza à sua confissão em face da aparente derrota. Elas se recusam a se render às evidências dos sentidos, ou seja, quando parece que tudo vai dar errado, quando parece que você vai ser derrotado ou derrotada, quando parece que não há mais esperança, continue, mesmo assim, acreditando que a palavra de Deus é real, é verdadeira e que, se você depositar a sua fé nele, com certeza você vai ver algo maravilhoso acontecer, porque Deus é fiel. Então, não confesse derrota, não confesse fracasso. Confesse mesmo diante daquilo que quer te fazer desanimar e desistir. Confesse, eu creio que o meu Deus é fiel e Ele há de honrar a minha fé nele. Evite fazer a confissão dupla, confessar em um momento a integridade absoluta da palavra de Deus, mas no momento seguinte, confessar que Deus não a cumpriu em seu caso. A sua declaração desafia o mundo. É a coisa que faz com que as pessoas se aventurem na vida de fé. Os cristãos são a grande confissão. Ela começa em Jesus com sua confissão e depois continua em nós, em nossa ousada declaração da fidedignidade suprema da palavra de Deus. Eu possuo o que eu declaro. Diante disto, o que devemos declarar? Já que Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: com a boca se confessa para a salvação. Possuo orientação contínua, por isto eu declaro, o Senhor me guiará constantemente. Isaías capítulo 58, versículo 11. Possuo a vida eterna, porque declaro que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna.
João capítulo 10, versículo 27 e 28. Possuo a paz de Deus, porque declaro, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Possuo liberdade em relação ao medo, porque confesso que Deus disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema. Isaías capítulo 41, versículo 13. Possuo abundantes bênçãos financeiras, porque declaro: aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Possuo auxílio sobrenatural em todas as situações, porque declaro: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 2. Possuo o bem, porque declaro: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Jó capítulo 22, versículo 21. Possuo a paz com meus inimigos, porque confesso: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Possuo a capacidade de ser uma bênção, porque confesso: também os salvarei e vocês serão uma bênção. Zacarias capítulo 8, versículo 13. Possuo um bom e profundo sono à noite, porque declaro: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmo 127, versículo 2. Possuo a garantia de que meu trabalho no Senhor é frutífero, porque declaro: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Possuo, como um homem de fé, bênçãos abundantes, porque declaro: o fiel será ricamente abençoado. Provérbios capítulo 28, versículo 20. Possuo força para o meu dia, porque declaro: e dure a sua força como os seus dias. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 25. Possuo honra especial de meu Pai, porque declaro: aquele que me serve, meu Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 26. O lugar que a declaração ocupa. A Igreja nunca deu a esse tema vital o lugar em seu ensino. No entanto, a oração respondida, o uso do nome de Jesus e a fé dependem totalmente dele. Vejamos o que a palavra de Deus continua nos falando a esse respeito, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O cristianismo é a nossa confissão e em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, Deus nos diz para nos apegarmos, como está escrito, com toda firmeza à fé que professamos. Em algumas versões, como na Nova Versão Internacional, o termo professamos significa professar, mas o grego significa testemunhar uma confissão com nossos lábios. Você entende Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você vê o lugar
que a confissão ocupa na salvação quando lê estes versículos. Ela ocupa o mesmo lugar em nossa caminhada de fé. Portanto, declare a palavra de Deus e ouse tomar posse da sua vitória. Não vacile em sua confissão de fé. Acredite, o Senhor Deus Todo-Poderoso é fiel e justo para honrar a sua fé nele.